Oi gente, aqui é a Nana e hoje eu resolvi criar um quadro novo aqui no canal, onde eu vou fazer maquiagens artísticas inspiradas em casos misteriosos, histórias curiosas, teorias da conspiração, enquanto conto essas histórias pra vocês. Eu resolvi denominar esse quadro carinhosamente de Make a Mystery, é uma jogadinha, né, com make de maquiagem, mystery de mistério, enfim. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem. Tenho que dar os créditos que esse é um estilo de vídeo inspirado nos vídeos da Carol Kipstick e eu vou deixar o canal dela aqui na descrição. Eu não pretendo falar sobre a maquiagem em si, gente. Eu vou contar a história pra vocês enquanto faço a maquiagem, mas pra quem gosta de saber, eu vou deixar no final todos os produtos que eu usei na descrição do vídeo também. E hoje eu vou fazer uma maquiagem radioativa enquanto conto pra vocês a história de como aconteceu o desastre nuclear de Chernobyl. Então, se você ficou curioso acerca de como que aconteceu o desastre, continua assistindo esse vídeo, dá todas as informações e todos os detalhes de como tudo aconteceu aqui pra vocês. E aí você já vai ter o quê, ó? Mais uma base de conhecimentos gerais para conversar na roda de conversa dos seus amigos. Não esquece de já deixar o seu like no vídeo, porque isso vai me ajudar bastante na divulgação dele. E também se inscreve no canal se você gosta de maquiagem, de histórias, de maquiagem junto com histórias. E continue me acompanhando por aqui. Coloquei um top preto porque eu vou pintar essa parte aqui do colo, prendi o cabelo e vamos à história e à maquiagem. Então, gente, no dia 26 de abril de 1986 aconteceu o desastre de Chernobyl. E ele é considerado o maior desastre nuclear da história. E já dando um spoilerzinho, o acidente ele foi resultado de erros humanos, né? Seres humanos. E falhas em protocolos de segurança. A usina de Chernobyl, nomeada formalmente como Usina Nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ela começou a ser construída em 1970, ao mesmo tempo que foi fundada a cidade de Pripyat. Era a cidade mais próxima da usina, ficava a uma distância ali mais ou menos de 15 a 20 quilômetros, e ela foi fundada especificamente para abrigar os trabalhadores da usina e as suas famílias. Atualmente, a usina e a cidade estão em território ucraniano, mas na época dos fatos, em 1986, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. E é bom a gente ter isso em mente porque, se você parar pra pensar, a União Soviética era um país muito grande. Ele tinha uma extensão territorial gigantesca. Uma boa possibilidade, uma boa forma que eles encontraram de gerar energia elétrica suficiente para abastecer o país todo foi através da energia nuclear. Então, os soviéticos, eles apostaram bastante no programa nuclear em todo o país. Era, tipo, a prioridade. Pripyat era uma cidade nova, ela foi ali, mais ou menos construída no meio do nada para dar apoio para a usina mesmo, então era muito difícil convencer famílias já consolidadas, né, desenvolvidas, a se mudarem para lá. Por isso que eles começaram a chamar as pessoas que tinham acabado de sair da faculdade. Então a pessoa saía da faculdade e ia direto para a usina, para trabalhar na usina. Então a média populacional ali de Pripyat, a média de idade da população de Pripyat era de 26 anos, as pessoas eram muito novas. E no momento do acidente, a cidade contava com quase 50 mil pessoas. A usina de Chernobyl, gente, ela contava com 4 reatores nucleares, né? Esses reatores eram que produziriam a energia. E no caso de Chernobyl, os reatores que a gente encontrava na usina eram do modelo RBMK. Esse tipo de reator tem uma produção muito barata e muito rápida. Então eles conseguiam produzir reator RBMK em série. Logo, eles se tornaram os queridinhos da União Soviética, né? Barato, rápido de fazer. Perfeito. Contudo, entretanto, todavia, em 1986, eles já eram de tecnologia ultrapassada. E pior, guardem essa informação, eles não funcionavam bem, eles não eram seguros funcionando a baixa potência. Para a gente entender como que aconteceu o acidente, a gente precisa ter em mente o funcionamento de uma usina nuclear. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma simplificada, porque eu não sou especialista em nada disso. Eu só sou uma pessoa curiosa e eu quero que o vídeo seja acessível a todo mundo, que todo mundo possa entender. Se eu errar qualquer informação, qualquer dado, vocês, por favor, me corrijam nos comentários, tá bom? O funcionamento básico da usina de Chernobyl era basicamente o mesmo de todas as outras usinas nucleares. Lá existiam 4 reatores, como eu já comentei com vocês. Cada um desses reatores tinha um núcleo e no núcleo eles tinham um combustível, que no caso aqui era o urânio. E dentro desse núcleo ia acontecer um processo de fissão nuclear. Mas a pergunta que importa, o que é fissão nuclear? A fissão nuclear é o processo de decaimento de um núcleo atômico instável. Ou seja, o urânio, que é uma partícula já instável, ela vai ser bombardeada com nêutrons, vai tipo dar um tirinho nela de nêutrons, e aí ela vai se dividir em partículas menores. Isso que é a fissão. Fissão é a divisão. Quando acontecer esse processo de dividir o átomo de urânio, vai ser liberado muita energia. E, consequentemente, com essa energia também é liberado muito calor. Então, gente, vai acontecer o processo de fissão no núcleo, que vai gerar energia e, consequentemente, vai gerar muito calor. Esse calor, ele vai aquecer uma água que vai evaporar, né? Só que por esse vapor estar sobre alta pressão, altíssima pressão, ele vai ter força suficiente para girar um conjunto de turbinas. Esse conjunto de turbinas está conectado a um gerador.
Então, enquanto essas turbinas girarem, vai estar sendo produzido energia elétrica. E é legal saber também que o Chernobyl sozinha produzia uma energia suficiente para abastecer 10% da Ucrânia. Só que, infelizmente, o processo não é tão simples assim. Por quê? Os átomos de urânio eles são muito instáveis. Então, era necessário acrescentar aí na equação um moderador que ia ajudar o processo de reação a acontecer do jeito que ele deveria. Esse moderador, no caso, era o grafite. Ele era um ajudante, gente. Ele ia auxiliar ali para que tudo acontecesse da maneira como deve, não acontecesse nem muito rápido, nem muito devagar, e ia garantir que fosse saudável o processo. E agora que a gente já sabe como que é o funcionamento da usina, a gente já pode passar para o acidente e, como eu já disse para vocês, consequências só de falhas humanas e violações de protocolo de segurança. No dia 25 de abril, um dia antes do acidente, que o acidente ocorreu no dia 26, o reator número 4 estava funcionando perfeitamente, mas um teste de segurança precisava ser realizado e eles iam aproveitar que o reator naquele dia ia ser desligado para manutenção e aproveitavam logo para fazer o teste. O teste ele tinha o objetivo de determinar quanto tempo as turbinas elas demoravam para parar se ocorresse uma queda abrupta de energia. Esse teste já tinha sido realizado um ano antes e eles determinaram que as turbinas pararam muito rápido. Então eles adicionaram alguns dispositivos ao longo do ano e aquele era o momento para ver se já estava tudo funcionando do jeito que deveria. O teste, gente, era para ser iniciado e finalizado no dia 25 de abril. Só que o que eles iam fazer? Eles iam ir diminuindo a potência do reator aos poucos, mas a cidade de Kiev, ela pediu para interromper o teste porque ia ocorrer uma sobrecarga de energia na cidade. E eles iam precisar de toda a energia produzida pelo reator. Então eles falaram, para o teste agora, a gente vai usar a energia e quando puder voltar eu aviso. Quando foi às 23 horas, a cidade de Kiev avisou que poderiam retornar o teste. Só que, qual que foi o problema? As pessoas que estavam habilitadas a fazer o teste eram do turno da tarde, então era para esse teste ter começado à tarde e terminado à tarde. Por causa do problema lá em Kiev, eles tiveram que mudar o turno para o turno da noite. E o turno da noite não estava exatamente preparado para aquilo, né? Houve, gente, uma falha operacional em que foi desativado o sistema de desligamento automático do reator em caso de sobrecarga. Então, o sistema para desligar o reator, caso ele sobrecarregasse, estava desativado. E também foi desativado 4 das 8 turbinas de água que resfriavam o reator. Então, aí vocês já podem desenvolver a teoria de que vai dar merda. A situação era a seguinte: eles precisavam fazer o teste e para isso eles iam abaixando a potência do reator aos poucos. Só que, como eu já disse para vocês lá no começo do vídeo, o reator do modelo RBMK não funciona bem, não é seguro sobre baixas potências. Então, aos poucos eles foram diminuindo a potência, até que chegou um momento que no núcleo do reator acumulou-se xenônio. Isso se chama envenenamento do reator. O xenônio ia fazendo a potência do reator baixar mais do que era o necessário. Eles tinham controle, né? Eles estavam controlando tanto que abaixava. O xenônio fazia a potência do reator baixar de forma descontrolada. A potência já estava baixa, mas era um baixo controlado pelos operadores para poder realizar o teste. Mas o xenônio sozinho, ele mesmo, ia diminuindo cada vez mais a potência do reator. Como a potência estava muito baixa, gente, a solução que eles encontraram foi tirar as hastes de xenônio de dentro do reator. Como era ele que estava baixando a potência, retirando essas hastes, a potência do reator voltaria a aumentar. Só que, gente, quando eles tiraram as hastes do reator, a potência aumentou muito. Muito, mas muito mesmo, surrealmente. E quando o operador ele percebeu o erro, já era muito tarde, porque o reator estava trabalhando a uma potência 120 vezes maior do que era normal. Pode parecer engraçado, mas como a potência do reator estava aumentando muito, eles pensaram que vamos colocar xenônio de volta no núcleo para abaixar a potência de novo. A estabilidade da reação era tão grande, gente, mas tão grande que só o xenônio ele não foi capaz de diminuir a potência. Então eles recorreram a colocar manualmente hastes de boro dentro do núcleo do reator para tentar controlar a potência que estava subindo muito. Só que acrescentar essas hastes de boro fez com que fosse diminuído o nível de água dentro do reator. Então a água que sobrou, ela superaqueceu, evaporou muito rápido e se expandiu violentamente, causando a primeira explosão. A pressão da água foi tão grande, mas tão grande, que teve força para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava 1000 toneladas. Essa primeira explosão aconteceu a 1 hora da manhã, 23 minutos e 44 segundos do dia 26 de abril. Poucos segundos após essa primeira explosão, o núcleo do reator estava exposto, então começou a entrar oxigênio ali naquele núcleo, que continha também grafite. O oxigênio junto com o grafite fez ele entrar em um processo de combustão. Começou um incêndio ali, e o produto dessa combustão foi hidrogênio,
que acabou causando uma segunda explosão, que foi capaz de arrancar totalmente o teto do reator número 4. Começa então um grande incêndio ali no reator número 4, causando uma grande nuvem de fumaça que continha gases altamente tóxicos e radioativos e também estava liberando para a atmosfera os produtos do processo de fissão do urânio, iodo 131, césio 137 e estrôncio 90, que eram também altamente radioativos. Para vocês terem uma noção, ali dentro da usina onde ficava o reator estava uma temperatura de 2000 graus Celsius. E assim, gente, o núcleo estava exposto, estava pegando fogo, estava soltando fumaça, a radiação foi se espalhando pelo ar, pela atmosfera para diversos lugares. Como estava rolando um incêndio, a primeira coisa que eles fizeram foi chamar os bombeiros da cidade de Pripyat, e esses bombeiros eles não faziam ideia da procedência do incêndio que eles iam apagar, muito menos ao nível de radiação que eles estavam expostos quando eles foram para lá, né? Até aquele momento ninguém sabia o quão grave tinha sido o acidente e o quanto isso ia afetar a vida daquelas pessoas. Para vocês terem uma ideia, uma banana, ela é levemente radioativa, porque nela contém potássio, mas a banana, ela emite 0,1 microsievert de radiação, microsievert é a unidade de medida, por hora. Então é muito pouco, é muito insignificante, sabe? Não vai causar nenhum mal a você. Os bombeiros que chegaram ao incêndio imediatamente após a explosão, eles estavam recebendo uma radiação de 100.000 microsieverts por segundo. A dose mortal de radiação, gente, é de 2 milhões de microsieverts por hora. Em 1 minuto, aqueles bombeiros receberam 3 vezes mais de radiação do que a dose mortal. Vocês estão tendo noção do tanto de radiação que aquilo ali estava liberando? Era muita, gente, era muita. Depois que os bombeiros conseguiram controlar os focos de incêndio, né, com exceção do reator em si, que continuava pegando fogo e pegou fogo por mais 2 semanas, eles foram levados para o hospital e as consequências daquela radiação toda recebida por eles foram devastadoras. Existe um boato que diz que a radiação foi tão forte, mas tão forte, que foi possível que ela conseguiu mudar a cor dos olhos do bombeiro Vladimir Pravik de castanho para azul, gente, para vocês conseguirem botar aí na mente mais ou menos a situação que eles tinham se metido, né? Os bombeiros, eles foram levados para o hospital na manhã seguinte, logo após controlar o incêndio, e eles tiveram ali uma síndrome de radiação aguda. Primeiramente, os sintomas eram náusea, vômito e algumas queimaduras na pele. Eles também, alguns sentiam confusão mental, sabe? Em algumas situações, a depender do nível de radiação que você for exposto, os sintomas, eles começam a aparecer horas ou dias depois, mas no caso dos bombeiros, começou a aparecer minutos depois. Então, minutos que eles estavam ali no incêndio, eles já começaram a sentir nauseados, enjoados, a pele, né, começou a queimar, as células do seu corpo vão morrendo uma a uma, sua medula óssea não consegue mais produzir plaquetas sanguíneas, né, então você vai tendo hemorragias internas, seu corpo também não produz mais glóbulos brancos para te proteger de infecções, bactérias, então consequentemente a pessoa morre. Daí vocês me perguntam, tá, Nana, e das pessoas que moravam ali perto, o que aconteceu? Bom, o governo soviético, ele negligenciou ao máximo o acidente e estava negando mesmo que aquilo tinha sido grave. Eles não queriam aceitar que o acidente tinha sido uma coisa preocupante. Então eles só resolveram evacuar a cidade de Pripyat 36 horas depois da explosão, o que já era bastante tarde, visto que as famílias que estavam lá, elas já tinham absorvido 50 vezes mais radiação pela atmosfera do que era normal de ser absorvido. Então, para vocês terem uma noção, eles tiveram que abandonar suas casas, largar tudo lá, gente. Eles puderam levar, tipo, o mínimo de coisa possível, só coisa bem pessoal mesmo, então eles deixaram para trás tudo, inclusive animais, gente, cachorrinhos, gatos. E eles acharam, eles podiam jurar, porque foi o que o governo falou para eles, que eles podiam estar de volta em casa 3 dias depois. Só que, contudo, todavia, entretanto, a partir daquele momento que aquelas pessoas evacuaram suas casas, Pripyat virou uma cidade fantasma. O governo soviético também evacuou uma área ali de aproximadamente 30 quilômetros em volta da usina. Essa área ficou conhecida como zona de exclusão. O acidente se tornou um grande segredo de Estado para os soviéticos. Como a mídia internacional não entrava no país, eles fizeram o máximo possível para impedir que vazasse a notícia do acidente. Então, por eles não teriam falado nunca. Mas a radiação continuava se espalhando e chegou um momento que ela saiu da União Soviética e começou a chegar em outros países. Foi só 2 dias depois do acidente, as usinas nucleares da Suécia, elas detectaram radiação que não vinha da sua própria usina, então só podia vir de fora. Pressionaram ali a União Soviética, que acabou contando para eles, e aí a União Soviética se viu obrigada a compartilhar para o mundo sobre o acidente de Chernobyl. O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. No complexo atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável. O acidente impactou o mundo inteiro, porque foram muitos países atingidos. E para vocês terem uma ideia, a Suécia ficava a 1000 quilômetros de Chernobyl, só para vocês verem o tanto que a radiação em 2 dias já tinha se espalhado.
Com o incêndio de dentro do reator não se apagava com água, até porque a água não era capaz de interromper o processo de fissão que continuava ocorrendo ali. O núcleo do reator continuou pegando fogo por mais 2 semanas, gente. E para tentar conter aquele incêndio, conter aquelas chamas, eles enviaram inúmeros aviões que sobrevoavam o reator e jogavam lá dentro uma mistura de areia e boro na tentativa de parar o fogo e parar a emissão de material radioativo. Tiveram 3 países mais afetados pela radiação de Chernobyl, que foram a Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, mas a radiação foi sentida em vários outros, como eu já falei pra vocês, como foi o caso da Suécia, Escandinávia, Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia e Polônia. Então, gente, foi muita radiação. A solução que eles encontraram para tentar conter aquele material radioativo foi construir uma estrutura de metal e concreto que ficou conhecida como sarcófago, para colocar ali por cima de onde ficava o reator número 4. Então, só essa estrutura seria capaz de conter toda essa radiação. Mas eles tinham um pequeno problema de que eles não podiam colocar essa estrutura, construir essa estrutura ali, enquanto tivesse sujo de radiação em volta. Era necessário, então, pessoas que limpassem aquela área. Essas pessoas que foram para lá fazer a limpeza, elas acabavam ganhando um dinheiro a mais do governo, né? Talvez por isso que eles foram convencidos. Foram em torno de 5.000 pessoas. Eles ficaram conhecidos como liquidadores. O primeiro sarcófago que eles fizeram foi lá em 1986. Ele tinha uma tecnologia muito antiga. Então, em 2016, o sarcófago foi trocado por um outro mais tecnológico que tem a média de duração aí até o final do século 21. A radiação liberada, gente, no acidente de Chernobyl foi 400 vezes maior do que a radiação liberada pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. Em segundo os cálculos dos cientistas, a área ali de Chernobyl só vai ser segura para seres humanos viverem lá de novo daqui a 20.000 anos. Mas ainda assim existem pessoas, famílias que vivem ali na zona de exclusão de Chernobyl e que se recusaram a deixar suas casas e sua vida ali. Quantas pessoas morreram em Chernobyl? Os pesquisadores não concordam muito acerca desse tema. É um assunto bastante polêmico, mas a União Soviética, ela deixou registrado que houveram 31 mortes. 31 mortes imediatamente, que seriam daquelas pessoas que estavam lá e que foram ajudar, como os bombeiros e tal. Então eles só registraram 31 mortes. E esse número nunca aumentou oficialmente. Mas alguns pesquisadores dizem que esse número pode ser a longo prazo, né? De até 4.000 mortes. E ainda assim existem pessoas que acreditam, como ONGs e pessoas que sobreviveram a desastre, tinham família lá, que conseguem aumentar esse número aí para 90.000 vítimas. Não se sabe ao certo o número exato, mas a gente fica com esses dados aí para ter uma noção mais ou menos. A Bielorrússia foi o país mais afetado de todos e teve 23% de seu território contaminado com radiação, além de perder 1/5 das suas terras cultiváveis. Milhares de famílias tiveram suas vidas profundamente afetadas pelo acidente, pela radiação, além de ter vários traumas psicológicos. Muitas pessoas perderam suas vidas, perderam seus familiares. Foi uma coisa muito pesada para todo mundo, principalmente porque poderia ter sido evitável. Uma curiosidade é que o governo soviético chegou a dar tabletes de iodo para a população ingerir, com o objetivo de evitar futuros cânceres. É muito surreal de imaginar. Tentar visualizar o que aquelas pessoas passaram e sofreram com tudo isso chega a ser ruim, sabe? Eu fico angustiada por dentro. 3 pessoas foram condenadas pelo acidente, então não passou impune. Essas 3 pessoas foram condenadas a 10 anos de prisão. Por favor, me desculpem pela pronúncia. Mas foram elas: Viktor Brykhanov, que ele era o gerente da usina e negou enquanto pôde que houve uma explosão no reator. Nikolai Fomin, que era o engenheiro-chefe da usina, e ele ordenou que o engenheiro Anatoly Sitnikov fosse até o teto da usina para ver o estado do reator, e isso fez com que ele tivesse sido exposto a uma dose mortal de radiação. A última pessoa foi Anatoly Dyatlov, que era o vice-engenheiro-chefe, e ele que estava supervisionando o teste, ele que estava responsável ali pelo teste, que acabou acarretando no acidente. Como eu disse, eles foram condenados a 10 anos de prisão, mas Brykhanov e Dyatlov cumpriram 5 e foram anistiados, enquanto Fomin teve um surto psicótico, tentou suicídio e aí ele foi transferido para um hospital psiquiátrico. Importante dizer que o acidente de Chernobyl ele serviu de precedente para que melhorassem o sistema de segurança nas usinas nucleares de todo o mundo. E uma fofoca, uma curiosidade, surpreendente isso, mas em 2019 foram encontrados 11 reatores RBMK do modelo de Chernobyl que explodiu em funcionamento na Rússia. Mesmo depois do acidente, mesmo depois da explosão, mesmo depois de tudo, ainda existiam alguns reatores desse modelo funcionando. O acidente de Chernobyl também teve grande influência na dissolução da União Soviética, porque a União Soviética na época já passava por
por uma grave crise econômica, né? E o acidente contribuiu então para o fim da União Soviética. E essa foi um pouco da história do que aconteceu em Chernobyl. Essa daqui foi a minha maquiagem bem radioativa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser que eu conte mais algum caos, alguma história, alguma teoria, deixa aí nos comentários para eu saber, para servir de inspiração para o próximo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo curioso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, vou trazer muito mais conteúdo nesse estilo. E segue então os closes da Make.